Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal e desde já queria agradecer pelo seu acesso e orar para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, para que haja paz, transformação, alegria e o amor do Senhor seja abundante na sua casa e família. Amém? Eu queria tratar com você nessa oportunidade uma reflexão que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 2, e que trata, talvez, de um assunto conhecido, sobre a conquista de Jericó por Josué. E há um episódio ali específico, né, pouco antes da conquista, pouco antes da entrada dos israelitas ali em Jericó. Há uma situação que chama a atenção e que é o que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, que fala sobre uma mulher. E foi extremamente importante nesse episódio e foi usada. E essa mulher chamava-se Raabe. Ela era uma prostituta ali em Jericó, que era uma cidade cananeia, né? E certamente marginalizada pela sociedade por conta do que ela fazia com a sua vida, né? Mas o que acontece? Josué envia 2 espiões, ou espias, como diz a Bíblia, para sondar Jericó, entrar ali disfarçadamente e verificar como era aquela cidade, a sua guarda, o seu exército, a sua força bélica, os seus portões, como seria, né, para que eles pudessem adentrar ali, embora havia uma promessa de Deus de entregar nas mãos dos israelitas aquela cidade, aquele lugar. E ao entrarem ali, aqueles homens foram vistos, né, daquela cidade, e como são estranhos, logo chamou a atenção, e a guarda real, né, o rei quis saber desses homens. E esses homens então agora foram se esconder e acabaram entrando na casa de Raabe, dessa prostituta. Ou se a gente podia conjecturar, eles entraram num prostíbulo. E essa mulher então agora soube daqueles homens, eles contaram, disseram o que estariam ali fazendo. Contaram que Deus, o Deus Todo-Poderoso, havia prometido Jericó, que entregaria nas mãos dos israelitas. E falaram para ela a respeito desse Deus e ela creu em Deus. E numa prova de fé, ela acaba dando guarida àqueles homens, escondendo-os porque foram buscar em todas as casas e como viram que eles entraram ali, na casa dela, foram ali para ver se aqueles homens estavam lá e ela os escondeu de uma forma que eles não foram encontrados e depois foram fugidos a partir da muralha de onde ficava a casa de Raabe e desceram por uma corda e chegaram no acampamento israelita são e salvos. Evidentemente que Raabe correu risco de vida, ela, sua família, seus pais, irmãos e irmãs. E ela então negociou. Falou, olha, estou dando guarida para vocês aqui, estou escondendo vocês, estou sendo boa com vocês, usando de bondade para com vocês, mas eu quero que vocês me deem uma garantia também de que vão usar de bondade com a minha família, comigo, com meus pais, meus irmãos e irmãs, e de que não seremos mortos. E então, por aqueles 2 espiões é feito um acordo. Eles entenderam que como ela lhes deu a salvação, porque eles se fossem encontrados seriam mortos, porque eram inimigos, né? E a conquista de Jericó teve a importância e a relevância dessa mulher, de Raabe, né? Cujo nome tem o significado de ampla, espaçosa, e que gerou ali salvação para aqueles homens e que contribuiu para que o plano divino se concretizasse.
Então a história de Raabe, a prostituta de Jericó, é um relato bíblico rico em lições sobre a graça, a misericórdia e a salvação. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Mas queria te pedir, dando uma pequena pausa, pedir para que você deixe um like, para que você aperte aí o sininho de informações, de aviso, porque quando for lançado um novo vídeo, de imediato você vai ficar sabendo. Que você também possa multiplicar esse vídeo, encaminhar para outras pessoas da sua família, da sua igreja, enfim, você possa compartilhar esse vídeo. E mais ainda, que você faça a sua inscrição no canal, clicando ali naquele bannerzinho de inscrever-se. Não tem custo nenhum, não gera nenhum compromisso, mas ajuda o canal e a relevância dos vídeos para que possa ser divulgado para tantas outras pessoas. E eu te agradeço por isso. Então, de início, nós precisamos compreender que a graça de Deus, ela alcança a todos. Raabe era uma prostituta, mas isso não quer dizer que a graça e a misericórdia do Senhor não a alcançaria. Ela era uma mulher marginalizada pela sociedade por conta da sua atividade. Imagine naquela época. Mas ela recebeu a graça de Deus. E isso nos mostra que a graça divina não se limita a pessoas consideradas dignas, consideradas santas, certinhas, porque Deus se inclina sobre os pecadores e os convida à salvação. E aquela mulher ouviu a falar a respeito de Deus, daquilo que Deus tinha como plano para aquele lugar, ela creu, guardou aqueles homens, deu guarida a eles, salvação a eles, e por conta disso, depois é importante que você leia na palavra de Deus no livro de Josué, não é? No que culminou tudo isso. Então Raabe é uma outra consideração que nós precisamos fazer, porque a fé, e ela agiu com fé, a fé remove montanhas. Raabe creu na palavra dos espias israelitas e agiu com base nessa fé. E a sua fé levou a proteger os inimigos de sua cidade, colocando sua própria vida e família em risco. E essa história ela nos ensina que a fé em Deus ela nos capacita a realizar grandes feitos e a superar obstáculos. A importância da obediência foi fundamental. Raabe não apenas creu na palavra dos espias, mas ela também obedeceu às instruções que eles deram. E a sua obediência, a fé, a levou à salvação. A obediência à palavra de Deus é essencial para experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabemos que a misericórdia de Deus não tem limites. Deus mostrou grande misericórdia para com Raabe, poupando a sua vida e a de sua família. E essa história nos lembra que a misericórdia de Deus é infinita e que Ele está sempre, sempre pronto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Talvez seja uma condição sua no dia de hoje, em que você ouve esse vídeo, assiste esse vídeo, e é um momento de você talvez arrepender-se de ter abandonado os caminhos do Senhor, ou de ter ignorado as palavras de salvação e vida eterna, mas que agora existe aí uma oportunidade de você se achegar a Deus e com arrependimento entregar a sua vida a Ele. A salvação ela não é por obras, por feitos, ela é por graça, por favor, misericórdia de Deus. E é através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé ninguém verá o Senhor. Raabe foi salva não por suas próprias obras, mas pela graça de Deus e por sua fé. Essa história ela reforça o princípio bíblico de que a salvação é um presente de Deus recebido pela fé. Em resumo, a história de Raabe nos ensina que Deus ama todos, independentemente do seu passado. A fé em Deus, ela nos capacita a fazer o impossível. A obediência à palavra de Deus é fundamental para a salvação. A misericórdia de Deus, ela não tem limites. A salvação é por graça através da fé. A história de Raabe é um convite para que todos nós, independentemente da nossa história ou posição social, nos aproximemos de Deus e experimentemos a sua graça e misericórdia. Ela nos mostra que Deus pode usar qualquer um, mesmo os mais improváveis, para cumprir os seus propósitos. Veja que Raabe foi usada, apesar de
ter uma atividade que à sua época já era ignorada pela sociedade, era marginalizada, era vista com maus olhos, não é? O exercício da prostituição. Há alguns textos cuja tradução literal vai nos transmitir de que a profissão de Raabe era de fato de gerir, né, um prostíbulo, ou seja, um lugar de prostituição. Então ela era vista pessimamente pela sociedade. Mas nós vimos que ao ouvir a palavra, ao ouvir do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ela se rendeu a Ele. E num ato de fé e esperança, ela guardou aqueles homens em segurança e eles puderam sair daquele lugar sem ter qualquer dano em suas vidas. Veja, Deus usou uma improvável, porque na nossa concepção Deus usaria uma pessoa certinha, um sacerdote, né? Alguém temente a Deus, para que pudesse guardar aqueles homens, escondê-los e devolvê-los ao acampamento salvos. Mas não. Uma prostituta, uma pessoa à margem da sociedade e que, teoricamente, até pelo seu hábito, não tinha nenhum temor a Deus. Mas ela ouviu falar, os espias lhe contaram o motivo de estar ali e o que Deus iria fazer, e ela creu, né? Então, a fé ela nos capacita a fazer o impossível. Aquilo não era uma atitude possível para Raabe. Ela sabia que corria riscos, e era um risco de morte iminente. Mas ela também entendeu a palavra de Deus e deu obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus é fundamental para a salvação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, tenha a salvação. Mas a Bíblia mesmo fala que nós precisamos nos achegar com fé e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Então a obediência à palavra é fundamental para a salvação. É óbvio que a Bíblia em todo o tempo relata sobre a misericórdia de Deus. Não há limites para a misericórdia de Deus. Não há limites para o amor de Deus. Ele ama o mais vil pecador e transforma o mais vil pecador. E essa história de Raabe é um convite para todos nós, porque transmitindo para os dias de hoje, né, talvez uma pessoa viciada em drogas, talvez uma pessoa envolvida com o alcoolismo, tendo a sua vida toda atrapalhada por conta de vícios, roubo. Mas Deus não fecha os olhos para ninguém. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para fazer acepção de pessoas. Deus não nos vê com os olhos como o homem vê. Deus vai além do que a aparência pode demonstrar. Então é claro que Raabe, nessa condição de ser utilizada, né, a gente vê aqui, quando ela então fala para os dois espias, olha, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês também serão bondosos com a minha família. Me deem um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. E os homens lhe garantiram isso. E falaram, olha, se você não contar o que estamos fazendo, ou seja, não nos entregar, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. E ela obteve essa graça, essa misericórdia também da parte dos israelitas. Antes de descerem pelo muro, que era da casa da Raabe, eles falaram, vamos deixar aqui esse bordão vermelho, e você vai amarrar aí na sua janela. Porque quando houver o livramento, quando Deus nos der o livramento e atacarmos esse lugar, onde houver esse bordão vermelho, nós vamos saber que é a sua casa e ali não haverá morte. Pelo contrário, haverá salvação. Então nós aprendemos que Deus, de fato, nos traz aqui lições de graça,
porque nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus. Quantos de nós não merecíamos pelas nossas atitudes, pelo nosso passado, ou até no presente? Não fazemos nada que agrade a Deus, mas Ele usa da sua graça para nos receber a Ele. Usa da sua misericórdia, que é infinita, e nos garante a salvação. Então nós precisamos compreender que a graça de Deus ela alcança todos. E alcança você que assiste esse vídeo nesse momento. Ah, mas para mim não tem mais jeito. Tem jeito. Ah, mas eu estou numa condição que não tem saída. Tem saída. Aqueles homens talvez estivessem condenados à morte se fossem ali localizados, e seriam localizados. Raabe, até pela sua profissão, vamos dizer assim, não tinha nenhum compromisso com a verdade. Ela poderia ter entregue aqueles homens. Ah, não, realmente, eles entraram aqui e estão escondidos ali. E eles serem mortos. Mas ela temeu a Deus, ela compreendeu a respeito do Deus de Israel, guardou aqueles homens, deu salvação na vida deles, e por consequência teve a sua vida e família, seus pais, seus irmãos e irmãs também salvos, na hora da destruição, na hora da invasão dos israelitas sobre Jericó. Então nós aprendemos aqui que a graça, a misericórdia do Senhor é que nos traz a salvação. Então você que nessa oportunidade assiste esse vídeo, tenha uma convicção. Deus ama a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Basta que você se arrependa, como aquele filho pródigo que havia gasto toda a herança, estava no lugar distante da sua casa, longe de seu pai, quase comendo as comidas dos porcos, dada a fome que havia naquele lugar. Mas ele caiu em si e pensou: quantos empregados de meu pai têm onde dormir, têm o que comer bem, são bem tratados, e eu aqui vou perecendo? Não vai ser assim. Aí ele entrou na questão do arrependimento. Assim, quer saber de uma coisa? Vou me levantar daqui. Isso nos traz a lembrança que não devemos estar prostrados, não devemos permanecer caídos se é que caímos. Mas ele disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai, ou seja, eu vou me encontrar com meu pai. Proponha no seu coração hoje encontrar-se com o Senhor Deus, nosso Pai. E vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus serviçais. Ou seja, ele se humilhou, reconhecendo o que havia feito de errado. Mas o pai não o tratou como um empregado, pelo contrário, o abraçou, fez uma festa, matou um bezerro cevado, deu-lhe roupas novas, um anel, simbolizando a sua autoridade, a sua procedência, o amor. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Deus quer o melhor para mim, o melhor para você. Que Deus abençoe sua vida através dessa palavra e você possa refletir, se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Oro mais uma vez para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que se você clama por portas abertas, que elas sejam abertas. Que se você clama por uma cura, que haja cura na sua vida, pela misericórdia e o amor de Deus. Que haja paz no seu lar e em tudo que você planejar, esteja a mão de Deus a te conduzir. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.